Que bom, né, irmãos? Passou a chuva é bom, irmãos? O sol é bom também, é ou não é verdade? Né? O pessoal pensa que, né, o pastor, a gente aceita tudo, nós aceitamos tudo, é ou não é verdade? Mas quando não chove, domingo é melhor, é ou não é verdade, irmãos? A gente vem para a casa de Deus em paz, em santidade, e eu tenho certeza que Deus está aqui para honrar você, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, hoje tem bastante coisa aqui que nós vamos, estar falando, tem uma mensagem de Deus ao teu coração. Hoje nós começamos aqui um propósito de fé na nossa igreja, aonde é uma das campanhas que eu tenho feito e aonde eu tenho passado. Muitos outros amigos de ministério também fazem, mas um propósito que Deus tem honrado muito, tem abençoado muito as nossas vidas, e nós iniciamos. Eu tenho me consagrado desde o dia 1º, iniciei o mês de consagração, aonde tenho me restringido de algumas coisas que eu gosto. É o que eu falei aqui da nossa consagração. Nós iremos fazer um jejum daquilo que nos custasse, né? Então serão 100 dias de consagração. Nós estaremos em jejum, buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus e crendo que o Senhor, Ele é Deus de resposta. Amém, meus irmãos? E Deus tem respondido. Você pode ter certeza que nada daquilo que você faz na presença de Deus, crendo na presença dEle, o Senhor, meu irmão, a Bíblia diz que Ele verdadeiramente vai te honrar, porque aquilo que você planta, você certamente estará colhendo em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós temos bastante coisa aqui que eu vou falar, mas deixa eu trazer uma palavra para você. Está lá no livro de 2 Coríntios, em nome de Jesus, capítulo 5. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Você que trouxe a sua Bíblia, se você trouxe o seu celular, eu peço por favor para você colocar ele para vibrar, o bichinho aí, é ou não é verdade? Pastor, eu trouxe meu celular, confere ele aí, veja se não vai tocar, se não vai atrapalhar na hora da reunião, né? Não, pastor, não atrapalha, confere do mesmo jeito. Esses dias eu pedi para desligar, não desligaram, passou 30 segundos, o celular tocou. Amém, meus irmãos? Fala para o irmão lá, fala, vê esse celular seu aí se está ligado. Amém? Isso, agora pode esse barulhinho. Agora está liberado, amém? Na hora de começar a ler a Bíblia não vale mais, é ou não é verdade? Aí atrapalha. Amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Eu comecei essa mensagem aqui na sexta-feira. Quem esteve aqui pegou um pedaço dela. Como Jesus abriu aqui, meu irmão, as opções para nós, como Deus, Ele quer falar ao nosso coração. Tudo na nossa vida é uma preparação. Amém, meus irmãos? Existem coisas que vêm na nossa vida e nós não entendemos hoje, mas a Bíblia diz que se nós mostrássemos frouxos, fracos, no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena, é ou não é verdade? E nós temos que aprender a lidar com as situações, temos que aprender a lidar, meu irmão, com as coisas que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas para tentar nos desanimar, para tentar te abater. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo ele sabe, meu irmão, que quando ele toma o ânimo de alguém, quando ele consegue tirar o ânimo daquela pessoa, meu irmão, ela se sente uma pessoa fraca e ela não vai lutar. Quantas pessoas estão entregues a doenças, quantas pessoas estão entregues a enfermidades, quantas pessoas estão entregues, meu irmão, a situações, quantas pessoas olham para as suas lutas, para as suas batalhas, e essas pessoas acabam desanimando e desistindo de lutar. Desistir não é bom, meu irmão. A única coisa que você deve desistir é do pecado. Amém, meus irmãos? O que você deve desistir é de deixar de fazer a vontade de Deus. Eu não quero deixar de fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer o que Deus manda. E muitas coisas vêm na nossa vida para nos desanimar. É ou não é verdade? Talvez você está aqui, você tem um plano, você tem um propósito. Talvez você está aqui, meu irmão, orando por alguém, orando por alguma pessoa, orando pelo seu filho, orando pela sua esposa, pelo seu marido, talvez orando pelo seu irmão, por aquela pessoa distante, e você vai orando, buscando, e parece que as notícias não são animadoras, parece que nada daquilo que você tem sonhado, almejado no teu coração, chega. Isso tudo, meu irmão, é uma investida do diabo. Para quê? Para fazer você voltar atrás, para fazer você retroceder, para fazer você, meu irmão, desistir de estar com Deus. Lembra do povo que chega diante do mar? A Bíblia diz que o povo saindo do Egito chega diante do mar, e quando eles chegaram diante do mar, o mar está ali, os soldados do faraó estão atrás, vindo para destruir todos eles,
E eles começam a murmurar, começam a reclamar e dizer: não, acaso não tinham para nós sepulcros lá no Egito? Não poderíamos morrer ou permanecer lá do jeito que nós estávamos? E eles não viam uma saída. E a Bíblia diz que o Moisés, ele toma a frente, ele vai adiante falar com Deus. Quando você não fala com Deus, quando você não busca a direção de Deus, meu irmão, você vai olhar para a circunstância, você vai olhar para a situação. Talvez atrás de você está o inimigo, talvez à frente de você está uma grande porta. Mas deixa eu te falar uma coisa importante, eu quero que você grave no teu coração. Se o inimigo está atrás de você e à sua frente tem uma grande porta fechada, saiba que acima de você tem um Deus que pode te socorrer, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Coloca isso no teu coração. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 5 também. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi quem? Deus. Foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Nós temos que nos preparar. A Bíblia diz que Deus, ele nos prepara. Mas ele nos prepara quando, pastor? Quando nós permitimos. Tem algum professor aqui na escola, aqui na igreja, né? Nós temos a Natália, que é professora. Mas tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem próximo a nós. As crianças da escolinha. Não tem como ensinar quem não quer aprender. Tem? Quem estudou aqui? Todo mundo, que bom. Tem como ensinar alguém que não quer aprender? Não tem como. Porque a pessoa que não quer aprender, meu irmão, ela não adianta você falar, ela não vai receber. Mas quando a pessoa ela quer, quando ela está decidida a aprender algo, tenha ela a idade que for, ela vai se empenhar e ela vai aprender. A Bíblia diz que Deus, ele nos prepara, mas ele prepara aquela pessoa que quer ser preparada. Ele prepara aquela pessoa que aceita o modo em que ele prepara, que aceita o modo com que ele vai conduzir as coisas. Muitas pessoas têm enfrentado lutas na vida, têm enfrentado problemas e não têm deixado Deus cuidar dela, mesmo ela sendo crente, mesmo ela vindo na igreja. Às vezes ela é até uma pessoa de oração, uma pessoa fiel a Deus, mas ela é fiel a Deus naquilo que ela fala para Deus. E existe uma grande diferença. Eu estava aqui sexta-feira, eu estava orando, né, num determinado momento, e eu falei para Deus, falei: meu Deus, eu tenho sido tão fiel àquilo que eu falo ao Senhor, mas eu não sei se eu estou sendo fiel àquilo que o Senhor fala a mim, porque é uma diferença muito grande. Muitas pessoas servem a Deus naquilo que ela fala para Deus, mas ela não serve a Deus naquilo que Deus fala para ela. Por exemplo, né, você vai pedir algo para Deus: Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu preciso disso, né? Um exemplo, eu preciso de uma porta aberta. Jesus, eu vou acordar a semana inteira e vou orar às 3 horas da manhã. Quem falou? Foi Deus ou foi você? Foi você. E você acordou toda semana, você orou, você buscou, você foi ou não foi fiel? Mas você foi fiel a algo que você falou, algo que você propôs. E talvez quando Deus propõe alguma coisa, eu vejo um empecilho. Ah, Jesus, mas isso que o Senhor está pedindo é difícil. Eu falei que eu ia orar de madrugada, mas fazer um jejum assim, passou. Isso é difícil. Quer dizer, nós somos fiéis, mas muitas vezes somos fiéis àquilo que nós falamos, não àquilo que Deus fala. Você está entendendo o que Jesus quer falar com você? Talvez as portas não se abriram por isso, porque eu conduzo a minha vida negociando com Deus, falando com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Senhor, olha, eu vou começar a fazer tal coisa para receber. E meu irmão, você está sendo fiel àquilo que você propôs a Deus. Mas nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus propõe a nós. E é isso que no final faz a diferença. Não é eu fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, mas faz a diferença quando eu faço aquilo que Deus manda eu fazer, quando eu cumpro aquilo que a palavra dele diz para que eu faça. O Moisés chega a Deus, vai falar com Deus, ele nem fala, Deus fala para ele: por que você está clamando? Por que você está falando comigo, Moisés? Porque clamas a mim, Moisés. Pede ao povo que marche. Ou seja, eu mandei vocês caminhar para frente. Ah, Senhor, mas o mar está mandando o povo andar. Senhor, mas então, vai todo mundo nadar? Tem gente que não sabe nadar. Tem senhoras, senhores, pessoas doentes. Tem o gado, Jesus, o Deus falando, né? Caminha, vai à frente. A circunstância mostrava para eles que eles iriam morrer ali. O que os olhos não tinha solução. Mas Deus já tinha preparado tudo.
Fala para o irmão do lado, quando Deus te chama, Ele já tem tudo pronto. Amém, meus irmãos? Deus não vai preparar uma bênção para você. Ah, pastor, eu queria que Deus me preparasse uma bênção. Eu queria que Deus preparasse. Deus não vai preparar nada disso, Ele já tem tudo pronto. Amém? Quem está sendo preparado é você. É você quem está sendo preparado para aquilo que Deus vai dar para você. Então a Bíblia diz que todas as coisas é Deus que prepara. E Ele prepara como? Ele prepara as nossas vidas através do Espírito Santo, o Espírito dele. A Bíblia diz que Ele coloca como penhor o Espírito. O que é o penhor? É a garantia. É ou não é verdade? Alguém, né, já viu aquela expressão, vou penhorar tal coisa? É ou não é assim? Esse penhor é o que? É uma garantia. A garantia que nós temos de que Deus está conosco é o Espírito Santo dele. E nós devemos buscar esse Espírito para que nós possamos nos revestir, nos fortalecer. A obra de Deus, ela não é feita sem o Espírito Santo. A bênção de Deus não chega se o Espírito Santo de Deus não der a direção. A pessoa não consegue ser curada se o Espírito de Deus não estiver sobre ela. Você não consegue abençoar ninguém se o Espírito de Deus não estiver sobre a sua vida. Pastor, eu quero ter uma comunhão com Deus, eu quero ter uma comunhão com o Pai. Se o Espírito de Deus não estiver sobre nós, essa comunhão é inexistente, ela não existe. A maior obra até hoje, até os dias de hoje, foi a obra que Cristo deixou para nós fazermos. Mas antes de tudo começar, olha o que diz lá no livro de Lucas. Vamos lá, Lucas 24. Você está em Coríntios, vai voltar um pouquinho. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 45. Vamos começar pelo 44. Diz assim, ó. Lucas 24, 44. Disse-lhes: são estas palavras que estou ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. Presta atenção nisso aqui. Jesus está falando com os discípulos. Jesus ressuscita, se encontra com os discípulos, e daqui a pouco, meu irmão, ele começa a falar daquilo que ele já tinha dito, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E no encontro que ele tem com os discípulos, ele começa a falar para eles daquilo que ele já tinha dito. Ele falou: vocês lembram que eu falei isso? Vocês lembram que eu disse isso? Vocês lembram daquilo? Só que Jesus falava, e esse versículo nos dá a entender uma coisa importante. Lê comigo de novo o versículo 45. Então abriu-lhes o quê? Para compreender o quê? As Escrituras. Meu irmão, se o Espírito de Deus não estiver sobre a pessoa, ela não vai compreender a palavra de Deus. Vai ser um livro qualquer. Do Espírito de Deus, nós não vamos entender o que Deus quer para nós. Se nós não buscarmos estar perto do Espírito de Deus, receber essa graça, Deus vai falar e nós não vamos entender. Os discípulos andavam com Jesus por 3 anos, e eles não compreendiam muito daquilo que Jesus falava. Talvez nós estamos andando com Jesus há 10 anos, e não conseguimos compreender tudo aquilo que Ele fala conosco, porque está faltando um pouquinho mais daquela busca, daquela entrega, está faltando um pouquinho mais de se encher do Espírito de Deus. E pastor, como que eu busco o Espírito de Deus? Orando, falando com Ele, se santificando, se limpando. Há muitos anos atrás, eu estava sexta-feira aqui, Jesus falou muito comigo. Uma pessoa falou assim para mim: pastor, o que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo de Deus? Você sabe? Qual o primeiro passo? Alguém sabe aí? Pastor, qual o primeiro passo que eu tenho que dar para receber o Espírito Santo? Sabe qual é? Limpar a casa, porque a Bíblia diz que Ele não habita em templo sujo.
Tem pessoas que odeiam, tem pessoas que perseguem, tem pessoas que não se falam e estão vindo na frente da igreja pedir para receber o Espírito Santo, ele não entra. Se aqui estiver sujo, ele não entra. Não tem como. A Bíblia não diz isso? Que o Espírito de Deus não habita num lugar sujo. Não, Jesus traz para nós um entendimento bem claro. Ele diz: não se coloca azeite novo em odre velho, e nem vice-versa. Talvez a pessoa, ela está ali, meu irmão, no pecado, ela está falhando, e ela não está arrependida do pecado dela, mas ela quer a graça de Deus. Não tem como, não tem como. Se você quer ser preparado por Deus, se você quer vencer as suas lutas, as suas adversidades, você precisa, meu irmão, ter a presença de Deus, se encher. Glória a Deus. Jesus fala para os discípulos: eu disse que eu ia vir, mas eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque faltava para eles, meu irmão, a graça de Deus, faltava o Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele abriu o entendimento quando o Espírito, o próprio Senhor começou a lhe ensiná-los de uma maneira diferente. Quando estava perto deles receberem, o entendimento começou a vir. Se você se aproximar de Deus, se você tiver o Espírito de Deus sobre a sua vida, você vai compreender muitas coisas dele. A Bíblia diz que o homem, carnal, ele entende das coisas da carne, mas aquele que é espiritual, ele entende das coisas do Espírito. Fortaleça o teu Espírito, para que você possa compreender mais algumas coisas que talvez estão acontecendo com você, algumas coisas que talvez estão passando na sua vida, e você tem perguntado: Senhor, por que disso? Ele não vai te responder, se você não estiver perto dele. Amém? O que mais, pastor? Versículo de número 45. Então abriu-lhes o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. Busque a Deus para que Ele te dê conhecimento. Agora o 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vos sois testemunhas. Jesus falou: ora, era necessário, para que através de tudo isso, vocês pudessem levar o meu nome, vocês pudessem pregar a minha palavra, vocês pudessem curar os enfermos, expulsar os demônios, ter autoridade, era necessário que eu passasse por tudo isso, que eu padecesse por tudo isso. Mas agora aconteceu. Eu imagino os discípulos olhando e pensando: mestre, então agora estamos prontos. Mestre, agora estamos preparados. Já fizemos uma vez que o Senhor nos autorizou a ir lá orar, já fizemos uma vez que o Senhor nos autorizou a ir lá fazer tal coisa, agora já sabemos como vamos fazer. Jesus faz assim, ainda não. Vê comigo o próximo versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Olha o que Jesus fala: ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos, Senhor? Não, vocês vão ficar aqui, vocês vão se preparar em Jerusalém, vocês vão Deus vir até aqui, até o Espírito do Senhor chegar aqui. Mas, Senhor, eu acho que a gente já pode. Não, vocês têm que esperar. Esperar também é se preparar. Amém, meus irmãos? Saiba que aquilo que você tem que enfrentar hoje, enfrente. Mas aquilo que você tem que esperar, espere. Porque Deus te prepara de todas as maneiras. Amém, meus amados? Não era pelo conhecimento humano. Você lendo o versículo que nós acabamos de ler, que Jesus deu entendimento a eles, demonstra que o que eles entendiam era de algo humano, algo carnal. Mas para compreender o poder de Deus e a unção de Deus, eles precisavam ter sobre a vida deles o Espírito Santo. Nós temos que ter essa presença. Nós precisamos nos revestir dessa presença. Nós precisamos aprender com o Senhor. Se Ele não estiver em nós, as nossas batalhas serão perdidas. Se o Espírito de Deus não estiver em nós, a nossa comunhão com Deus não vai existir. Porque a Bíblia diz que Ele é o intermediador.
É Ele quem pega as nossas orações, os nossos choros, as nossas lágrimas. É Ele quem apresenta ao Pai, a Deus. Então nós precisamos valorizar isso. Nós estamos hoje num período em que o Evangelho está muito difícil. É ou não é verdade, irmãos? Eu sempre toco nessa tecla aqui, mas é difícil. Hoje em dia nós estamos preocupados com outras coisas, estamos preocupados com aquilo que nos convém, estamos preocupados em fazer as coisas do nosso jeito, e como eu disse aqui no começo, estamos sendo fiéis a Deus naquilo que nós falamos para Ele, e não naquilo que Ele fala conosco. E por que a presença de Deus não é mais como antigamente? Por que Deus não tem se manifestado como antigamente? Por que a unção hoje em dia é diferente? É por causa disso. Porque o homem deixou de ser fiel àquilo que Deus fala. Ele tem tentado ser fiel àquilo que Ele fala, e às vezes nem aquilo que Ele fala Ele é fiel. Ele faz um voto e não cumpre. Ele promete algo para Deus e esquece. Ele fala algo para Deus e deixa para lá. Ele faz alianças com o Senhor e quebra elas antes mesmo de se produzi-las. Jesus falou: vocês vão fazer tudo isso. Vocês vão impor as mãos, vocês vão curar, vocês vão abençoar, vocês vão libertar, vocês vão levar a salvação, vocês vão ser uma bênção. Mas a bênção começa a se concretizar quando vocês receberem o Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter essa unção. Nós temos que ter essa presença. Se você não tiver, você não vai conseguir vencer suas batalhas. Amém? Eu falei aqui que Deus nos prepara para todas as coisas. Hoje Ele trouxe você aqui, Ele quer te renovar. Pastor, eu tenho andado tão chateado, tenho andado tão desanimado, tão entristecido. Deixa Deus te encher, meu. Amém? Deixa Deus revestir você. Deixa Deus cuidar de você. Ah, pastor, mas eu queria algo, Deus não está fazendo. Meu irmão, o que não se confirma é livramento. Amém? Se Deus não te deu, é porque Ele está te preparando algo melhor. Pode ter certeza disso. Se Deus um dia pedir um para você, a Bíblia diz que pelo menos 7 vezes mais Ele tem para te dar depois. Graças a Deus. Coloca no teu coração essa palavra. Jesus, Ele pode te honrar, mas Ele quer que você honre Ele também. Seja fiel àquilo que Ele fala. Pastor, a minha luta de hoje, como que eu vou vencer ela na presença de Deus? Eu dei o exemplo do Davi na sexta-feira aqui. Lembra do Davi enfrentando Golias? O que o Davi falou para o Golias? Tu vens a mim com lanças e espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele confiava em Deus. Mas antes de desafiar o Golias, ele precisou, meu irmão, aprender com algumas coisas. Lá no livro de 1 Samuel, vamos dar um pulo lá para não ficar na minha palavra. 1 Samuel 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 37. Disse mais Davi, 1 Samuel 17, 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai embora, e o Senhor seja. Está todo mundo com medo, está todo mundo, meu irmão, fugindo do Golias, do gigante. E o Davi fala: eu vou lutar contra ele. Eu falei aqui sexta-feira, quando Davi chega naquele lugar, o Golias vem subindo, e ele começa a desafiar: não tem homem aí para me enfrentar? Não tem homem suficiente para batalhar comigo, contra mim, para lutar contra mim? E o Davi ouviu aquilo e falou: quem que esse cara pensa que ele é? Imagina ele numa linguagem nossa hoje em dia, né? Esse camarada é doido, ele está pensando que ele é o quê? Está mexendo com o meu Deus? Está mexendo com o povo de Deus? Aí daqui a pouco alguém fala para ele assim: ó,
O rei falou que quem enfrentar ele e vencer, vai ficar rico, ele vai encher de riquezas. Davi pensou e falou: opa, isso é bom, hein? Ficar rico é bom ou é ruim, irmãos? É bom? Quem acha que é bom aí, levanta a mão e fala: é bom, pastor. Se bem que vocês moram no Guarujá, vocês já são tudo rico, né? Ele falou: rapaz, se eu ficar rico já dá para me comprar um cavalo. Não tinha carro naquela época, né? Mas deve ter pensado em algum, vai ser bom. Gostei dessa proposta. E tem mais: quem venceu o gigante vai casar com a filha do rei. Ele falou: opa, aquela belezura, eu amo ela, deve ser bonita demais ela. Filha do rei? Então para pensar. Hoje de manhã eu acordei, fui cuidar das ovelhas do meu pai, das poucas ovelhas. Meu pai não tinha muita, já demonstra que Jessé não tinha muito, eram poucas ovelhas. O irmão dele falou, não falou para ele, né? O que faz aqui? Onde estão aquelas poucas ovelhas? Quer dizer, não tinha muito. Ele falou: rapaz, eu vou ficar rico, vou casar com a filha do rei, vou entrar no castelo a hora que eu quiser, porque marido da princesa é príncipe. É ou não é verdade? Rapaz, o negócio está ficando bom. E outra coisa, vai ficar isenta a casa do pai de imposto. Meu pai não vai ter que pagar imposto? Espera aí, vou ficar rico, vou arrumar minha alma gêmea e ainda vou abençoar meu pai que não vai pagar imposto. Deixa comigo. Mas hoje não, deixa comigo, vou ficar rico, vou arrumar uma esposa e meu pai vai ser, minha família vai ser abençoada, vou lutar contra ele, mas ele é grande, vou ficar rico, vou casar com a filha do rei e vou, abençoar minha família. Mas ele é homem de guerra, vou ficar rico, vou casar com a filha do rei e vou abençoar minha família. Quem tem Deus não olha para o problema. Fala para o irmão do lado: quem confia em Deus não olha para o problema. O que Saul falou para ele? Você não pode lutar, porque você é um menino, você é pequeno, você é fraco, franzino. Ele é grande, forte, homem de guerra, nasceu na batalha. Davi falou que nada, sabe de nada. Eu sou pequeno, eu sou fraco. Deixa eu te falar uma coisa. Imagina ele falando para o Saul: tem uma foto da sua filha aí? Tem uma foto dela? Não tem? Tem como dar uma olhadinha nela antes para ver se, Já olha para o rei for bonitão e fala: a filha deve ser bonita também. É ou não é verdade, irmãos? Aquele negócio lá, o rei do meu pai lá, se eu vencer, meu pai não vai pagar. Não, não vai não. Você vai me dar dinheiro? Vou ficar rico? Vou. Então é eu mesmo. Não, mas tem um monte de soldado aí. Não, mas é eu. Sou eu. Você não pode lutar. Você é pequeno, você é fraco, você ainda é jovem. Imagina ele contando com outra mão: vou ficar rico, vou casar com a moça, vou abençoar minha família. Qual a sua experiência? Você tem alguma experiência de batalha? Tem. Quais? Eu cuidava das ovelhas do meu pai. Um dia eu estou lá, apareceu um leão. Sabe o que eu fiz? Ele pegou uma ovelha do meu pai, eu fui lá com as mãos. Eu lutei com ele, eu botei ele para correr, e quando aparecia algum, eu feria, e cheguei até a matar. Só isso? Não, tem a história do urso também, vou te contar do urso. De vez em quando estava lá, quando era um leão, era o urso, parecia. Só que o meu pai tinha poucas ovelhas, então se ele tinha pouca e eu deixasse o leão ou o urso levar das poucas que ele tinha, ele ia diminuir cada vez mais, ó rei. Então meu pai ia se empobrecer. Eu não podia fazer meu pai perder as riquezas dele. Era o luxo, o mimo dele. Para mim era uma responsabilidade cuidar daquilo. Então eu ia lá e eu vencia. Eu defendia com unhas e dentes. A minha experiência é essa. Imagina o rei falando: mas você é um menino. Ele falou: pois é, a figura era minha, mas a força era de Deus. Deus me livrou, como ele diz aqui,
do leão e do urso. Não reclame se você está lutando contra o leão hoje. Não reclame se você está lutando contra o urso. Porque se você estiver na presença de Deus, vai cair o leão e o urso. Fala para o irmão do lado, fala: o gigante está chegando. Fala para ele: pode ficar tranquilo que Deus vai continuar com você também. Deus preparou tudo. Por que ele não teve medo do Golias? Porque ele já tinha passado por outra situação daquela. Então ele falou: peraí, eu sou fraco, sou menino. Se eu venci uma vez, venci outra, e foi Deus que me honrou, por que Deus vai me honrar contra esse? O que a Bíblia diz? 2 Coríntios 5,5: porque Deus nos prepara. Se prepara, meu irmão. Ah, pastor, está vindo. Imagina ele reclamando: ah, Senhor, pelo amor de Deus, eu tenho que acordar cedo, meus irmãos ficam em casa. Meu pai me deu aqui um pouquinho de ovelha para cuidar, ainda me aparece esse tal desse leão aí, para eu quero saber de nada, pode comer tudo, vai embora, eu vou fugir, tá doido? Ah, agora um urso, não, pai, não deu para, não teve o que fazer. Não, meu irmão, ele não reclamava, ele enfrentava. Não reclame daquilo que está aparecendo no seu caminho, lute, porque a sua luta de hoje vai trazer a sua vitória amanhã. Amém, meus amados? O Davi disse: eu lutei contra o leão e o urso, e agora eu estou pronto para enfrentar o Golias. Talvez você já lutou contra o leão e o urso, só que o Golias apareceu e você está baixando a cabeça. O que Malaquias diz? Eu sou o Senhor e não mudo. Ele é Deus. Continua firme e Ele vai te abençoar. Ele diz para o Golias: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Ah, pastor, mas o Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele? Porque o Senhor começou falando na reunião que nós começamos a nos preparar quando nós recebemos o Espírito de Deus. Salmos 89, vamos lá? Para a gente encerrar. Salmos 89. Versículo 20. Salmos 89, 20. Achei a Davi, o meu servo, e com meu santo óleo fiz o quê? Quem que achou Davi? Foi Deus. O óleo representa o Espírito de Deus, amém, Deus? O azeite representa a unção, o Espírito Santo. Deus está falando: eu coloquei meu Espírito sobre esse rapaz, eu achei ele. Mas quando que Deus achou Davi? Quando ele estava sendo fiel, quando ele estava ouvindo o que Deus falava, quando ele estava pronto a receber o que Deus falava. A unção só vem, meu irmão, na vida daquela pessoa que se abre para Deus. E o Davi se abriu a Deus, e Deus falou: eu achei o Davi, o meu servo, com o meu santo óleo eu ungi. Agora olha o versículo 21, quem tem Deus, olha aí: com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Olha isso aqui: eu derrubarei os seus inimigos. Deus disse: eu vou derrubar os inimigos dele, né? Perante a sua face, e ferirei os que os abandonam. Frente a frente com Golias, face a face, como diz o pessoal aí, mano a mano. Ele vem com uma fundinha, uma pedra e... Pastor, eu nunca vi ninguém morrer com uma funda e uma pedra. Só o Golias. Não é a pedra, não é a funda, é Deus. Amém, meus irmãos? Deus usa o que você tem na mão para dar vitória para você. Amém? Coloca isso na tua cabeça, meu amado.
Coloca isso no teu coração. Ele diz: eu vou derrubar todos os inimigos na frente dele. E ele derrubou o Golias. E o Davi viu o Golias caindo. Era Deus agindo. Ele diz: o inimigo não vai tocar nele. Se você continuar lendo aqui, ele fala no versículo 24: e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e o meu nome será exaltado, o seu poder. Esteja com Deus, se renove, e Deus vai te abençoar. Vou parar por aqui hoje, tem muita coisa para falar, mas entenda, Deus está te preparando. Esteja pronto a receber aquilo que Ele quer fazer com você, aquilo que Ele quer fazer por você, em você e através de você. Amém, meus irmãos? Deus vai te abençoar. Graças a Deus. Fala para o irmão do lado, fala: Deus está nos preparando para algo grande. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Fala: eu creio na minha bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Eu navegarei. Glória a Deus. Pastor, eu tenho me sentido fraco, tenho me sentido entristecido, tenho me sentido chateado, tem acontecido algumas coisas, tem me tirado a paz. Pastor, eu preciso me fortalecer. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Hoje é o dia de um recomeço, é um dia de uma jornada diferente, de uma unção diferente sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Apresenta a Deus as suas razões, fala com Ele daquilo que você quer mudar, e confia nele. Deixa Ele abençoar você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Fala com Deus agora com todo o teu coração. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Declare: eu adorarei, ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Chama Ele para você, fala para Ele: vem Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, e encha-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e encha-me de gozo, e encha-me de gozo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia. Eu adorarei
Deus da minha vida, ó Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Levanta sua mão para o céu, fala para ele: vem Espírito de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, e encha-me de novo, e encha-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e encha-me, mais uma vez, fala para ele: Espírito, 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 oh Deus, que desce, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, e encha-me, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, ó Deus, vem sobre nós, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo, e oh Jesus, nós precisamos do teu Espírito, nós precisamos, ó Deus, da tua presença, da tua graça. Nós queremos nos revestir, ó Deus, da tua unção aqui nessa manhã. Eis aqui, ó Deus, o teu povo, aqueles que precisam de ti, aqueles que precisam, ó Deus, da tua unção, da tua presença. Pai, nós estamos aqui, queremos um renovo que vem do Senhor, ó Pai, que vem de ti, ó Pai, do Espírito Santo do Senhor que passa sobre as nossas vidas, que toca, meu Deus, em nossos corações, o Espírito que nos levanta, que nos santifica, que nos purifica, aquele que intercede por nós, ó Deus, aquele que nos ensina a orar, que nos ensina, meu Deus, a se aproximar do Senhor. Oh Pai, talvez essa pessoa entrou aqui entristecida, essa pessoa entrou aqui cabisbaixa, mas hoje eu peço ao Senhor, ó Deus, torna a trazer a alegria da tua salvação sobre a vida dessa mulher, torna a trazer a alegria da tua salvação, ó Deus, sobre a vida desse homem. Vem nos fortalecer, vem nos encher. Erga a sua voz, fala com ele, fala para ele: acende a chama, ó Deus, em minha vida. Fala para ele: vem, meu Deus, com o teu fogo agora, vem me tocar, vem me revestir, vem me encher, vem purificar, ó Deus, o meu ser. Mas eu quero sair daqui radiante da tua presença, cheio, ó Deus, da tua unção. Nós precisamos, Senhor, de ti. Aleluias, aleluias. Fale com ele agora, meu irmão. Fala com ele agora, meu irmão. Fala para ele o quanto você precisa dele. Fala para ele o quanto você deseja a ele. Oh Pai, nós não somos nada sem o Senhor, somos vazios, somos como sepulcros calhados, ó Deus, sem o teu Espírito em nós. Nós não sabemos a direção a ser tomada, nós não sabemos, ó Deus, as palavras a serem usadas, se não for, ó Deus,
pelo intermédio do teu Espírito, se não for o Espírito do Senhor nos ensinando, nos enchendo. Oh, meu irmão, abra a sua boca agora, abra o seu coração, deixa Ele te encher agora, deixa Ele te revestir nessa hora, deixa Ele envolver você nesse momento. Fala para Ele: vem me renovar, Senhor. Fala para Ele: vem me encher, Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu apresento a minha vida a Ti, o meu coração ao Senhor. Tu és santo, Deus. A Tua presença, ela é santa, ó Pai. Nós queremos se encher de Ti. Renova, batiza essa pessoa com o Teu Espírito, fortalece ela, levanta aquela que está caída, aquela que está fraca, fortalece ela. Oh Jesus, conduza os nossos passos, ensina essa pessoa, meu Deus, a lidar, ó Pai, com o leão, com o urso, com o gigante que tem aparecido. Meu Deus, conduza ela, assim como o Senhor achou Davi e derramou sobre ele o teu óleo, a tua unção. Eu peço, encontra-nos aqui nessa manhã, encontra o teu povo aqui nesse lugar, ó Deus. Derrama a unção do Senhor aqui sobre essa igreja, derrama o Espírito do Senhor aqui sobre essa igreja. Pai, vem nos renovar, vem dar a nós, ó Deus, novidade de dons. Vem, meu Deus, renovar as nossas orações, o nosso clamor, ó Pai, que possamos chegar a mais perto de Ti. Aleluia, nós te adoramos, ó Pai. Nós te exaltamos, Senhor, porque não há outro além de Ti, ó Pai. Não há outro, ó Deus, que se compare ao Senhor, ó Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Deixa o pastor orar por você agora, Pai. Eu oro pela tua igreja. Deus, talvez tem pessoas aqui que estão sem rumo, sem direções. A alegria já não está mais presente. A força já não existe mais. Senhor, coloca as tuas mãos sobre ela agora. Coloca as tuas mãos sobre ele, Jesus. Aquele que está doente, aquele que está enfermo, passa com o poder do Senhor. Levanta, meu Deus, aquele que está caído, aquele que está triste, chateado. Levanta ele, Jesus. Abençoa esse povo, essa igreja. Abençoa, meu Deus, a vida dessa pessoa. Cumpra, meu Deus, o teu propósito sobre as nossas vidas. Pai, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos compreender a tua direção e aceitar, Deus, aquilo que o Senhor tem nos proposto. Não queremos ser fiéis a nós mesmos, queremos ser fiéis ao Senhor, Pai. Queremos honrar o Senhor, queremos se encher da tua presença. Abençoe esse povo, que o Espírito do Senhor leve a cura, leve a transformação,
leve a salvação, o entendimento do Senhor. Meu Deus, sopra o teu Espírito aqui nesse lugar e desça com a tua unção sobre cada um aqui presente, em nome de Jesus. E você diga graças a Deus. Diga: eu recebo o Espírito de Deus que me renova, que me levanta, que me fortalece e que me ensina a vencer todas as coisas, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Nos aplaude Jesus bem forte. Glória a Deus. Guarda no coração essa palavra. Com o Espírito de Deus a gente vence. Amém? Nós precisamos mais desse momento de orar, de buscar, de estar na presença de Deus. Que Deus vai abençoar. Se consagre. Abra o coração a Deus. Fale com Deus. Deixa Ele te encher. Amém? Pode se assentar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém?